A maior tecnologia que existe é a imaginação. Nós, humanos, na experiência de estarmos vivos em nosso tempo e lugar, construímos saberes que ficarão para além de nós. A literatura é um direito humano. Acesso importa e cultura nunca foi perfumaria. Não somos iguais, nossa inteligência não é artificial. Somos florestas, somos cidades, somos rios inteiros, ciência, música, diversos, somos cultura. E o dia em que já não nos lembrarmos disso, teremos nos tornado um deserto débil de seguidores. A cultura é a rede mais potente de um povo. A conexão a partir da autonomia e integridade. Quando meninas e meninos brasileiros aprendem a ler, seja com os olhos, com a ponta dos dedos, os gestos, a voz, o mundo torna a começar e eles tomam seus destinos nas mãos. Nosso convite é para celebrarmos juntos todas as linguagens artísticas pelo viés da literatura. Em 2025, a Companhia Apocalíptica apresenta o Fresta, um festival literário multilinguagem não competitivo de formato híbrido, que revela artistas da cidade e promove o intercâmbio com outros estados brasileiros e também com o mundo. São 65 horas de programação, 10 vertentes artísticas, 90 artistas selecionados e 80 são mulheres. A cultura é e sempre será o lugar para onde voltar. A Fresta, através da qual jamais esqueceremos quem somos e o que realmente importa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual da Companhia Apocalíptica em mais uma edição do Fresta, em mais uma edição do Inventário de Oralidades. Esse projeto que para nós é muito caro, né? A gente vem trazendo ele no coração, eu e a Chiara fomos desenvolvendo ele desde o começo do Fresta. Talvez o Fresta começou com a primeira ideia do Inventário de Oralidades, que é trazer e ouvir os artistas, os agentes culturais, as pessoas que estão ali no dia a dia da cultura. Não só de São José do Rio Preto, mas do Brasil inteiro. A gente começa aqui em Rio Preto porque é a nossa casa, né? E nesse sentido, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Gente, o Fresta, ele foi contemplado pelo pela Lei Paulo Gustavo, do governo do estado de São Paulo, edital 21/2023. E com ele a gente vai fazer 65 horas de programação. No primeiro episódio do Inventário de Oralidades 2025, eu converso com uma pessoa que é muito especial e que eu sou um grande fã. Luana, seja muito bem-vinda aqui no espaço da Companhia Apocalíptica. Ai, o coração tá que tá. Gente, gente linda, né? Como eu sempre falo, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário. Estou aqui com vocês e com ele, né? Com nós, né? No Fresta, para esse bate-papo gostoso. Honroso para mim, fiquei muito... Confesso que eu fiquei até um pouco nervosa. Mas estamos aqui para conversar, para falar de cultura, enfim, para falar um pouco da gente, né? Sim, de literatura. De literatura, que eu gosto pouco, né? Que eu gosto pouco, que eu amo de paixão. Então, a roda de conversa é essa. Arrasou. Lu, para quem não te conhece, né? Se é que tem alguém que não te conhece nesse mundão... conta um pouquinho da tua história, se apresenta. Eu sou Luana Passos, uma mulher negra, gorda, sou filha de Maria Inês Martins dos Passos, neta de Custódia Passos e também neta da minha querida, eu falo não porque é mais chegado, mas eu acho que eu convivi mais com ela, que é a minha avó Normélia. Venho de uma família que ela é majoritariamente de mulheres, né? Pensando na família Passos, né? A Casa das Martins, perdão, que é a Casa das Martins, que é como a minha família é conhecida por parte de mãe em Santa Catarina. Sou uma pessoa que gosta muito de ler, muito, mas muito mesmo. Gosto também de estudar. Adoro música, amo música, adoro ficar na minha casa. Então, tô aqui, então assim, ó. Porque é muito especial mesmo. É muito especial. Eu falei assim, saí da toca. E sou essa pessoa, uma pessoa feliz, uma pessoa que cresceu num lar extremamente feliz, afetuoso, de muita dança, de muito samba,
de muita literatura, de muito afeto, né? Eu gosto de falar que eu fui forjada no amor. Então, não teria como eu não ser Luana Passos, essa pessoa que vocês veem, que vocês escutam, né? Declamando, escrevendo poemas, escrevendo contos, né? Sou escritora também, além de pedagoga. Sempre coloco que eu sou o primeiro escritor e depois pedagoga que eu comecei a escrever muito cedo, né? Nossa, sim! Eu lembro que eu estava, na minha época, era de primeira, quarta série, tá? Na minha época, assim, o ensino primário. Eu lembro que no 4º ano eu já escrevia. Que legal! Escrevia poemas, né? E escrevi também uma peça de teatro quando eu estava na escola. Isso eu quero ver. Sim! Isso eu faço questão de dar uma olhada. Eu era daquelas pessoas que faziam as falas, organizava tudo certinho, né? E você chegou a encenar alguma? Ensaiava com os meus amigos, morava ali na Bom Jesus, tinha os nossos amigos ali, ia todo mundo estudando no Pio 10, então aquela turma que ia para o Pio 10º. Então eu sou essa pessoa, a gente escrevia, minha mãe lia muito, né? Aprendi a ler com a minha mãe. Eu falo que a leitura e a literatura, ela entra na minha vida e na vida dos meus irmãos também, pelo olhar da minha mãe. Que legal. Né? Os olhos dela lendo para nós, depois ensinando a gente a ler e escrever. Né? Ela também era professora. Então, esses são os meus caminhos, né? Uma mulher extremamente empoderada, isso eu devo aos meus pais, à minha família, né? Aos meus antepassados e ancestrais, que nos ensinou de forma muito positiva o nosso lugar de pertencimento, né? Uma mulher apaixonada pela música. Que legal. Em casa a gente ouvia muito Milton Nascimento, Maria Bethânia, Almir Guineto, os enredos das escolas de samba no vinil. Ai, que na época legal, do vinil. Cara. Meu pai, ele colecionava discos e depois a gente também colecionava disco, então era aquela na vitrola. Então essa sou eu, essa filha, essa mulher, essa irmã, né? Essa amiga também, que gosta de literatura, de cultura, de conversar. É um pouco isso. Ô Lu, e você falou que começou a escrever na 4ª série, né? Que hoje escrever os poemas e as peças teatrais, as histórias. Mas e o primeiro livro? Quando foi? O primeiro livro foi muito tempo depois. Foi Cadernos Negros, volume 41, se eu não me engano, 2017 ou 2018. Já. Até então era tipo um hobby. Isso, um hobby. Eu ia escrevendo, mas aí chegou uma época que eu comecei a escrever e guardar. Comecei a escrever e guardar aquilo que eu escrevia e fui tomando cada vez mais gosto. Chegava a publicar nas redes sociais? Não. Guardava para você mesmo. E aí eu tinha uma ideia, uma coisa bacana. A ideia surge, e aí o que eu fiz? Eu fiz um grupo de WhatsApp comigo mesma, e quando a ideia vem, eu vou lá e gravo a ideia. Ó, daqui a pouco eu quero escrever sobre isso, para não perder, né? Mas é uma coisa tão assim, que quem lê os meus poemas e os meus contos, eles percebem que eu tenho uma questão de trabalhar com uma literatura de ancestralidade muito forte, né? E aí, de repente, vem a ideia, uma cantiga, né? Um texto que eu estou lendo sobre cultura negro-brasileira ou negro-africana. Eu falei, opa, isso aqui... Então, eu tenho que escrever para não perder aquela ideia. E aí, escrevendo, guardando, né? Esses textos, um dia eu escrevi e mandei para o meu irmão, o Leandro, também escritor. E eu falei assim, lê aqui. E ele falou assim, nossa, de quem que é esse autor? Eu gostei muito. Eu falei assim, esse texto é meu. Nossa, que autor diferente. Então, foi muito engraçado que esse texto em si, que chama A Colher, ele não foi publicado nos Cadernos Negros. Ele foi para outra antologia que chama Escrituras Negras, As Pretas Também Amam, que é organizado pela Giovânia P. Mas aí eu fui mostrando outros textos, ele falou assim, Lu, você precisa fazer alguns cadastros para participar de seu irmão, a partir do meu irmão. Eu falei, não vou. Eu falei, não, tá legal esse texto. Eu li. E aí, um certo dia, eu recebi um e-mail da Quilomboge
me convidando para ser uma das autoras, se eu gostaria de passar, porque tem um processo seletivo. E aí, do 41 até agora, com exceção do 44, eu venho publicando. Que legal. E venho participando de outras antologias também, com a Nájila dos Santos, né? Mulheres das Ervas, por exemplo, é um texto que eu publiquei o conto Viva Maria Mais Bonita, que foi muito bem aceito, né? E aí esse conto ele foi publicado até à parte pelo Grupo Travessias, né? Porque pela aceitação dele, ele que fala sozinho. Legal. E aí vem trazendo, então você tem um livro só seu. É um caderno que eles fazem, né? Mas é muito bacana que aí eles trouxeram o conto e foram fazendo ali uma análise histórica, psicológica. Que legal. Nossa, ficou show, né? Ficou show. E aí, de lá pra cá, venho escrevendo poemas. O meu primeiro poema infantil é Cadernos Negros, Serelé Perê, né? E aí fui descobrindo também que as pessoas começaram a me estudar na graduação, pela escrita, né? Essa escrita, como eu trago muito referenciais da mitologia iorubana, da cultura banto e iorubá, as pessoas começaram a me estudar meus poemas, né? Que legal, eu achei muito legal. E eu falei assim, ó, então tá dando certo. Então tá funcionando. Tá funcionando, o pessoal tá gostando, né? Mas é assim, essa escrita intuitiva, né? Eu gosto de trazer muito sobre a cultura africana e afro-brasileira, que eu chamo, né, negro brasileiro, eu prefiro, porque é um lugar que a gente delimita bastante, que é a literatura negro-brasileira. Quem ouve, né, o Cult, que o Sandy Oliveira, já traz esse lugar de falar de literatura, porque é essa literatura de militância. Legal. Que é essa literatura que eu gosto de fazer. Sim. Empoderar as crianças, né, não só as crianças negras, mas que essa literatura, esses contos, esses poemas, eles possam ensinar as crianças negras e não negras sobre a cultura do outro, a valorizar a cultura do outro, a respeitar e a aprender também, né? Ai, que legal. Então tem sido bem bacana, tenho gostado. Ô Lu, e hoje então você tá tanto na sala de aula quanto na parte da escrita também. Isso. Já teve algum momento que você falou assim, ó, eu vou ficar só na escrita ou não, assim? Nossa, quem que não quer? Quem que não quer? Eu vou viver disso, você é escritora profissional. Adoraria. Então, estou há mais de 15 anos com educação, né, pensando aí em etapa básica, mas também já dei aula no ensino superior, em cursos, né, de pós-graduação, especialização, no caso. Formação de professores. Formação de professores. Até hoje eu atuo com formação de professores, né, de educadores. Venho sendo chamada também para construir guia de orientação a professoras, a professores, pensando na questão da cultura africana e afro-brasileira, né? Para que esses educadores eles possam trazer de uma forma mais sem nós, né? Sem dificuldades, né? A questão da Lei 10.639 nos currículos, né? Como trabalhar isso não só no dia 20 de novembro, né? Mas durante todo o ano. Então, eu venho fazendo essas produções também, mas adoraria, né, me dedicar mais à escrita. Tanto que a hora que eu escrevo é o quê? No intervalo que você está lavando roupa, você acabou de limpar a casa, né? Você está descansado. Um mínimo de respiro ali vai produzir, e eu falei assim, poxa, eu tive aquela ideia, vou ouvir o áudio que eu gravei e vou começar a produção. Né? Então, essa é a escrita. E publicar também não é algo fácil, né? Não é mesmo. Não é. Publicar é algo muito complexo, né? E aí, eu tenho conseguido publicar participando de processos, né? De antologias, por exemplo. Isso é legal, porque daí junta vários autores. A gente financia, enfim, né? E aí eu vou participando, tem algumas editoras que mandam também. Falei assim, olha, a gente tem esse especial, né? E aí a gente gostaria que você, se você tem interesse de participar, que foi o que aconteceu com a revista Autorretratos. Teve um edital e eles falaram assim, olha, a gente vem
estamos de olho em você e no seu irmão. Isso eu acho que é o mais legal. Olha, estamos de olho como em você. Assim? Eu falei assim, olha, vai ter uma edição especial e aí a gente queria que você, se você gostaria de participar, não quer dizer que o texto vai ser acerto, porque tem uma curadoria, mas vamos lá. E aí eu vou com o texto, beijo. Que legal. Né? Muito bem aceito mesmo, né? E assim eu tenho publicado. Que legal. Mas não é algo assim, não é fácil, né? Sim. E mulher publicando também, Sim, e a mulher negra publicando. Sim. Tem vários recortes, né? Exato, porque aí você vai ter o recorte de gênero, de raça, né? E também essas questões do lugar que eles querem que a mulher negra ocupe, né? Como assim você escreve? Exato. Como assim você é doutora? Né? Então, é aquilo que eu falei assim, olha, mas como você se sente sendo a primeira doutora da família? Eu falei, não, eu não sou a primeira doutora da família. Exato! Então tem isso também. Tem esse lugar, né, cara? Assim, como de uma pré-concepção, de um negócio que tipo... E aí a gente está falando dessa construção histórica, cultural, né? Daquilo, do povo preto. Porque se a gente for ver esses níveis, né? De escolarização, de uma preta doutora, enfim, a sempre gente... vai nesse lugar da exceção, Exato, né? exatamente. Não, ela teve que se esforçar 30 vezes mais. Teve mesmo, mas não foi a única da família, Então, publicar tem sido assim, é uma vitória. Sim. Para cada antologia que entra, a minha família em peso vibra. O Leandro também. Enfim, meus amigos também. Eu falei assim, não consigo mais te acompanhar. Eu falei, não, tá aqui. Então tem sido gostoso, né? E é pra gente também colocar, incentivar, inspirar outras meninas, né? Outras mulheres, a gente pode falar do que a gente quiser. Exato. Né? Não precisa ficar, porque às vezes tem isso também. As pessoas querem que você fale de um determinado assunto. Não, eu vou falar do que eu quiser. Exato. Né? Eu vou escrever o que eu quiser. Então tem sido bacana, tem ido por aí. Que legal. Ô, Lu, eu te perguntar, assim, porque com teatro, a gente, assim, às vezes demora 1 ano para montar um espetáculo, um negócio que você coloca todo o seu pensamento. Às vezes eu estreiei um ano passado que demorou 11 anos da primeira ideia até ele subir no palco pela primeira vez. Então a gente trata muito como se fosse nosso filho. Sim. Né? Assim, e com poema, com a literatura, tem esse lugar também, assim, ou não? Assim, porque eu vejo nos músicos, por exemplo, os músicos vai escrevendo tanta coisa que eles falam assim, não, é só mais uma música, saiu aqui, né, e tal. Você sabe que teve... Geralmente as minhas escritas, elas são rápidas, porque eu tenho a ideia, já pego ali, eu já tento gravar, ali no celular eu já coloco também a ideia principal e depois eu desenvolvo. Sim. Né? Mas teve uma situação que foi muito bacana que aconteceu. Eu estava conversando com o Leandro ali no WhatsApp, né? E aí nós falamos assim, rindo, né? Falando bobice, era um domingo. E aí eu peguei e falei assim, Leandro, a gente ainda não tem, a gente tem pouco poemas infantis, né? Vamos falar, vamos escrever. Eu falei, irmã, já vamos escrever agora. Então tá, né? Falei, então e já começa. E aí ele falou assim, ó, vou falar de tal coisa que ele escreveu mesmo, publicou nos Cadernos Negros. E eu escrevi o Serelé Perê, que vai para a edição da antologia da Quilombojo, número 43. Legal. E essa foi rápida, porque a gente estava brincando, acho que estava naquele clima de risadas, de festejos, né? Lembrando das nossas infâncias, que era uma infância muito divertida. A gente ria muito, brincava muito. Minha casa sempre teve quintal. Então a gente se divertia, era um mundo à parte. E aí vocês foram nessa lembrança... Nessas lembranças a gente escreveu. Depois arruma, né? Sim. Organiza o texto. Aí coloca na prática ali, na teoria. Né? Mas eu tenho percebido que por conta dos estudos do doutorado, pela leitura, né? Eu vejo que tem muito das pessoas que eu li, que eu fui me apropriando, que eu fui trazendo, né? Legal, ouvindo, né? A oralidade é algo, oralidade e as oralituras, né? Pensar esse corpo, né? Esse corpo que é cabelo, que é pele, que é roupa, que é dançar, que é cantar, né? E aí fui lendo muito Leda Maria Martins, e aí eu fui trazendo um pouco dos estudos dela, quando eu estudo Benedito, né? E outras questões também, que eu gosto muito, principalmente quando ela traz
a questão das oralituras, dessa performance, então eu vi que foi tendo um outro lugar de fazer contos, né? De fazer poemas, escrevi uma ladainha, pensando nela, nos estudos dela, né? Então eu acho que tem um pouco disso também, sem sombra de dúvidas, aquilo que a minha mãe ensinou, né? Também acho que é muito presente, né? As princesas africanas, essa militância, os reis e reinados, né? As palavras o nosso português, né? Então é muito presente, porque a gente já vem nisso, né? A cultura, a nossa cultura, nosso pertencimento sempre teve muito presente. Então eu acho que eu vou pegando tudo isso, né? Então quando eu escrevo, e quem lê também os meus artigos, já tem isso. Falei assim, olha, Luana escreve literatura, às vezes é literatura de axé, que eles chamam, literatura da ancestralidade, porque eu trago. Eu venho trazendo palavras em banto, palavras em Yorubá, que aí as pessoas elas vão também aprendendo junto. Então eu acho que dá essa característica aí para o meu texto, para essa linguagem minha, né, para o meu texto literário. Ô Lu, você falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido, talvez por ignorância da minha parte. É oralitude. Oralituras. Oralituras, isso. Eu nunca tinha ouvido. Oralidade, né? O próprio nome do projeto, Inventário de Oralidades, e como que uma oralidade ela é literatura também, mas essa outra eu nunca tinha ouvido. O que é? Olha, são próximas, né? Oralituras é um termo usado e cunhado para a Leda Maria Martins, e aí ela vai trazendo dentro desse lugar de olhar as oralituras a questão das performances, né? Então você consegue ver as oralituras no teatro, né? Na literatura, na dança, né? E quando eu venho estudando, começo ali com as oralidades e vou para as oralituras, porque eu entendo que essa linguagem literária de matriz africana, ela vai se expandindo, né? Ela tem essa questão do presentificar. Então, quando você tem um mais velho, né, um ancião, quando você tem um griot falando, contando uma história, oralizando essa história, ele vai presentificando, né? E quando você tem a oralitura, você vai trazendo também essa questão das performances, né? Que aí ela vai poder dialogar com o teatro, com a dança. Que legal, né? Que legal. Então, quando eu venho, por exemplo, com a linguagem quilçamiana, por essa literatura, que é essa linguagem da Quilção Oliveira nas narrativas dela, você tem algo que você consegue ver quando Quilção dança o Ijexá, quando ela está vestida, né, de Oxum, uma oralitura, que é esse corpo que está falando, né? Pela dança, pelo ritmo, mas isso também você consegue encontrar na linguagem literária. Que legal. Né? A mesma coisa quando a gente tem ali o Black Power de Akin, que é o livro que se transforma numa peça teatral. Então, são esses lugares que nos permitem, né, falar mais dessas performances, né, que a linguagem literária vai se aproximando, a linguagem teatral também. Tá? Então, agora eu estou mais interessado ainda em estudar sobre isso. Leia. Lá na minha tese, eu gosto muito da minha tese. A minha tese, por exemplo, eu falo que foi um presente para mim. Ah, que legal. Eu falo que foi um presente para mim. Tem um termo que eu falo que é lexiocorporeidade, que vem desse lugar, né, quando a palavra é corpo. Sim. Então, quando é um gesto, né, você tem ali... É totalmente teatral. Exatamente, isso aí. sim. A questão do gesto, a questão ali das palavras, essa arrumação, organização das palavras na linguagem literária, que ela vai trazendo essas oralituras, essas performances. Né, como que ela se coloca. Não, ali. E tem vários espetáculos que eles... Assim, quando você fala da palavra e da performance, assim, eu vou lembrando muito... do Beckett, por exemplo, que é teatro do absurdo, né? Porque assim, é muito legal essa questão do absurdo, porque não era absurdo para ele que estava fazendo, era absurdo para nós que não entendemos a metáfora, entendeu? E você vai ver como que a Leda Maria ela vai dialogar também com essa linguagem teatral. É isso. Né? Então, eu falo assim que não tem como
quem faz literatura, ou quem quer estudar, né? Não só literatura, mas essa linguagem, essa performance. Sim. É não ler Leda Maria Martins. Eu legal. acho que é muito bacana. E é com ela que eu venho trazendo essa linguagem prussiana, exatamente. A linguagem cedia silviana, porque eu consigo ver como que essa oralidade, essas oralituras, né? Esse modo de trazer a cultura afro-indígena nessa linguagem literária, como ela vai acontecendo. Que legal. Então é muito legal, é muito bacana. E isso com as leituras. Então eu vou lendo, né? E vou trazendo isso em formas de contos, né? De poemas, né? Tem poemas que eu invoco mesmo. Quando eu trago o poema Quem é Você, eu vou invocando mulheres. Que legal. Né? Vou invocando essas mulheres. Quem é você? Quem é você? Né? Trazendo essa trajetória da mulher na literatura, de mulheres que abriram espaço para a gente estar aqui, para que eu pudesse ser escritora. Né? Esmeralda Ribeiro, por exemplo. Né? Eu sempre falo de Kilsan, porque Kilsan Oliveira é uma grande referência para mim, né? Cidinha da Silva, Nilma Lino Gomes, né? Então são mulheres que abrem esse espaço para a gente, não só na literatura, mas também na crítica literária, né? No falar sobre pertencimento, relações raciais, história e cultura. Então, de uma certa forma, eu gosto de trazer essa galera toda pro poema. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali, é gostoso. Que legal. Aí a gente canta, a gente recita. É múltiplo, né? É múltiplo. Assim, eu acho muito, sei lá, o teatro que eu faço é um teatro múltiplo, que vai mesclar literatura, música, dança e tal. Então, assim, eu gosto muito dessa... Eu nem falo, assim, às vezes eu nem falo que eu faço teatro, eu faço uma arte cênica híbrida, entendeu? Assim, porque é tudo junto e misturado ao mesmo tempo, Mas você vê que legal, que é a arte, né? Sim. E aí a gente vai dialogando, a gente vai falando, esse negócio de ficar restrito, não, para ser literatura precisa ter um formato, para ser teatro precisa ser assim. E aí, como a gente rompe, me pega muito, como a gente rompe, tem um estranhamento. Né? Sim. Uai, mas como é? Tem um monte de gente que fala que eu não faço teatro. Eu também. Como assim? Isso não é literatura? Exato. Isso é literatura infantil? É literatura infantil. Vamos pensar de um outro lugar, né? Vamos pensar essas infâncias, de quem a gente está falando, né? Então, é por aí. Existe um negócio que quer que a gente fique só reproduzindo algo que já existe de uma maneira diferente. Exato. Né? Assim, teatro, hoje em dia, é basicamente isso. Exatamente. E aí é você resgatar esses itãs, né? Então, quando eu tenho ali o Moba, que a gente tem os itãs das princesas e rainhas africanas, é isso, eu não estou chamando de conto de fada, porque não é. Não é um outro lugar, é uma outra maneira, né, da gente ver essas narrativas voltadas para o público infantil, para o público jovem, que está falando do nosso lugar, né? Tem um que eu adoro, que eu não sei se você já conhece. Deve conhecer, O Príncipe Medroso. O Príncipe Medroso, O Príncipe Medroso, assim, a gente tá já, assim, é desse que tá uns 2 ou 3 anos aqui na companhia que a gente tá falando, a gente precisava montar um espetáculo do Príncipe Medroso, a gente precisava montar um espetáculo do Príncipe Medroso. Tem uma coisa que até você estava falando e acho que não ficou fechadinho, né? Que tem umas escritas também, um projeto nosso, que ele tem o tempo dele, né? Sim. Poxa, eu quero escrever, mas não sai. E aí ele fica ali cozinhando, vai fazendo, você vai mudando, você vai olhando, e aí tá pronto. Esse espetáculo que eu falei que demorou 11 anos para fazer, ele é sobre a Marie Curie. Não sei se você já ouviu falar, mas é a primeira mulher que ganhou um prêmio Nobel. Né? Ela é polonesa, mas radicada na França e tal. Tem uma história incrível. Uma hora eu te conto a história dela. E esse espetáculo já passou por 4 formatos diferentes até sair um espetáculo infantil. Porque, inicialmente, ele não era. Né? Eu conheci a história dela nas comemorações de 100 anos do segundo prêmio Nobel, porque ela não ganhou um só, ela ganhou 2. Né? Ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, né? E aí, na comemoração, isso foi o primeiro em 1903 e o segundo em 1911. Então, olha essa sociedade, né? E ela já estava
tendo, né, esse protagonismo. Em 2011 eu conheci essa história. E aí eu comecei, falei assim, gente, mas essa história é muito boa, precisa dar um espetáculo de teatro, se vira um espetáculo de teatro. E comecei a rabiscar, rascunhar, eu escrevo peça de teatro, eu não escrevo poema, alguma coisa assim, mas ainda assim é literatura, né? E eu comecei a rascunhar uma peça e tal, e inicialmente seria uma peça adulta, e só agora, eu estreiei o ano passado. Mas né? é isso. Então, assim... E você sabe o que eu vejo também nessa sua fala e na minha também, esses processos né, que a gente passa para escrever, para se inspirar, que se você se ligar muito nesse tempo cronológico, não dá certo, né? Então é esse tempo que ele vai e volta, você retoma, espiralar. Mas né, vai fazer outra coisa, deixa aquilo decantar e aí depois retoma. E quando estiver pronto, é isso, assim, né? Aí você olha assim, é isso. Né? Então a gente pensa também, faz num outro pensar do tempo, né? E eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado. Vai se apresentar em Rio Preto em junho e tal. Já te mando Olha lá, gente, vai ser no vamos, Sesc, né? Já tá aí o convite, já faço a vamos lá. divulgação, já aproveito. Te mando o convite quando estrear, mas assim, é um negócio que eu fiquei muito feliz com o resultado, sabe? Assim, então, eu falei assim, talvez se eu tivesse feito ele forçado, né, para que ele saísse antes do tempo que ele precisava para sair bem feito, não teria, hoje não estaria tão satisfeito com um espetáculo, assim, sabe? Porque não é esse tempo cronológico, né? É um outro tempo que a gente vai própria obra, a gente vai muito se louco isso, assim. Em teatro a gente tem muito isso, eu não sei como que é exatamente na literatura, mas em teatro a gente vai fazendo, quando ficar pronto, ficou, assim. É claro que aí vem a lógica de edital que te força a estrear um negócio com 1 ano de pesquisa, você tem que fazer o projeto e tal, não sei o quê. E você estava falando da questão da dificuldade de publicar, aí logo já me veio isso também, assim, porque também é super difícil de produzir um espetáculo de teatro. Principalmente porque agora tudo é edital. Então, você vai publicar um livro, você tem que participar de um edital. Aí tem vários profissionais que não podem participar desses editais. E entra nessa lógica, né? E aí você tem que fazer um livro que tem que ter tantas páginas. Porque se tiver menos, não cabe na ideia do edital. Aí você tem que imprimir tantas cópias, doar tantas cópias e por aí vai. Assim, é uma lógica muito esquizofrênica, sei lá. É doido, né? E aí, então... É que a gente já tem esse projeto, né? Eu, por exemplo, dificilmente eu escrevo sob encomenda. Então, é uma escrita livre, né? Então eu tenho aquela ideia. Ela meio que vai sem pretensão. Exatamente. Né? Aí, de repente, quando tem algum edital, tá tendo alguma coisa assim, uma revista, eu falei assim, acho que eu tenho um texto que pode ser cabe aqui, né? E uma coisa também, quando esse texto meu já está pronto, eu não costumo mexer muito, para não perder a originalidade. Legal. Né? Então, já deixei de publicar, tipo, um poema, porque né? Não quis mexer. Porque eu não quis, porque aí se você muda muito, eu acho que perde, né, a essência dele, já não é mais aquele isso poema. Já é diferente de teatro. De teatro, não, a gente estreia o espetáculo... Eu ainda tô podendo escolher isso, né? Se de repente eu falei assim, não, Lu, não vai, tem que mudar. Mas eu ainda tô me permitindo isso. Teatro é diferente. Teatro, tipo... Você estreia o espetáculo, eu falo que ele só tá pronto depois da 10ª apresentação, e aí ele vai mexendo, eu vou mexer aqui, mexo ali. É movimento, né? Então, é movimento. Assim, e muita gente também, né, Lu? Assim, muita gente opinando e muita gente falando. Eu acho que eu pensei de um jeito melhor de fazer aquela cena, então vamos ver se fica melhor mesmo. Aí testa e vai, apresenta. Mas isso é bacana. Não, né? eu gosto. É uma escrita mas é diferente da literatura. Desse meu processo de escrita bem diferente, né? É claro que quando uma sugestão aqui, a outra ali, a gente... Mas mudar muito, eu tenho preferido não mudar para não perder aquele momento, o que foi ali, exatamente. Mas é gostoso. As nossas escritas, né? Esse lugar da arte, ele é movimento. Sim. Né? Que aí tem a questão da... Volta lá, a hora é leitura, tá?
em movimento, esse corpo, essa linguagem que se movimenta, né? Não é estático, sim, isso não é é muito parado. legal. Então isso é muito bacana, é uma ginga. Eu gostei bastante. Eu falo que é uma ginga, essa ginga da linguagem literária, do teatro também, é uma ginga literária. E eu vou pesquisar um pouco melhor sobre esse horário. Pesquisa que você assim, vai se apaixonar pelo termo. Leda Maria Martins, ela vem cunhando isso há bastante tempo. Você vai ver essa interface também com a linguagem teatral. Sim. Né? Então, você vai se apaixonar. Eu me apaixonei. Ai, que legal. Lu, estamos aqui na represa, do lado do Júpiter Olímpico, do lado do SESI. Por que você escolheu esse lugar aqui para a gente vir fazer essa conversa nesse espaço fora da apocalíptica? Esse espaço, ele me traz uma memória afetiva muito grande, né? Aqui, quando eu era pequena, eu fazia ginástica olímpica junto com meu irmão Leandro, né? Então a gente saía de casa, o meu irmão mais velho trazia a gente e nós fazíamos ginástica olímpica aqui. Então é um lugar que a gente brincava muito, a gente ria muito, né? Então eu trago essa memória, né? De lembrar que a gente fazia isso. Meu pai é jogador de futebol. E a minha mãe também gostava bastante de esportes, né? Então eles sempre colocavam a gente para fazer natação, para fazer ginástica olímpica. E aqui no antigo Natalone, que a gente falava lá no Natalone, a gente fazia ginástica olímpica. E também porque aqui é um lugar que me conecta muito comigo mesma. Aqui é um lugar arborizado, tem os animais aqui, tem a água, né? A água, a represa. Então é um lugar assim que me traz muita paz. Então eu tenho boas memórias desse lugar. É um espaço bem completo, né? Porque você tem esporte, lazer, cultura, paz, o barulho. Exatamente. E de graça. Exatamente. Né? E de graça. Então você vem, você faz a sua caminhada, você para ler um livro. Eu mesma já li livros aqui, né? Antigamente tinha um projeto com a Silvia Negra e a Ed, e elas tinham um projeto que chamava Piquenique com as Pretas. E aqui, na represa, eu fiz umas ações literárias com crianças, com o pessoal que estava ali, que vinha, né? E aí vinha um pessoal tipo de escola ou não? Era pessoal livre. A gente elas anunciavam que ia ter o Piquenique com as Pretas. E aí eu vinha, fazia leituras, apresentava livros, né? Livros voltados para crianças e adolescentes com a temática de matriz africana. Então é esse lugar. Então você tem um pessoal fazendo caminhada, lendo, ouvindo música, curtindo, descansando, andando de skate. Então é um território nosso. Múltiplo, né? Isso é exatamente. Muito legal, né? Exatamente. Múltiplo, multiplicador, democrático. Democrático, então, você vem. Eu já vi aniversário aqui também. Sim. Do pessoal tem os quiosques ali, então o pessoal monta ali, a criançada se diverte. Então é isso. Então traz essas memórias. Já vi ensaiar aqui, você acredita? Não, aqui tudo dá certo. O espetáculo nem era de rua, nem nada. A gente pegou um chalé ali e foi ensaiar no meio de chalé. Não dá certo? Super certo. Então eu gosto muito desse lugar. Tenho boas memórias da minha infância. Esse rolê do Piquenique das Pretas, assim, quando que foi? Como que foi isso? Durou por quanto tempo? Foi antes da pandemia. As meninas, elas faziam vários encontros. Eu acredito que eram encontros mensais. Com um grupo ou pessoas falando de um determinado tema, né? Então tinha masculinidade negras, saúde da mulher negra, né? Enfim, então tinham vários pontos aí que vinham para debate. E tinha uma questão com a literatura ali também, assim. A depender do convidado, né? Aí tinha a depender do convidado. Como eu gosto muito de literatura, de livros, né? Eu adoro! E eu tenho uma biblioteca em casa, né? Que legal. Eu tenho uma biblioteca em casa com livros de matriz africana, né? Com livros infantis, com personagens negros que você não encontra. Às vezes você vai na livraria e você não acha. Sim. Né? Você não acha esse livro, eles não estão ali expostos. Então, o pessoal já sabe, tem uma galera que sabe que eu tenho uma biblioteca em casa,
né? Alguns chamam a Biblioteca dos Irmãos Passos. Então, Ana, você legal. tem tal livro, me empresta. Então, e o pessoal devolve? Devolve. Porque eu tenho um problema com esse negócio de devolver livro. Ó, os clássicos, eu falei assim, gente, eu não vou. Tem alguns que não ali não tem condição. Mas eles devolvem, as crianças me devolvem também. Isso é legal. Tem uma coisa muito bacana que quando, na escola, as famílias pedem os meus livros emprestados. Olha, porque eu levo meus livros para a escola também, né? Para aumentar esse repertório das crianças, apesar da escola ter a biblioteca. E é muito bacana porque é uma literatura, né? Você está falando de uma linguagem literária para as infâncias ali, que ela acolhe, que ela conversa, né? Que é afetiva. E aí as crianças chegam e falam para os pais, né? Ou para quem cuide delas, né? E aí vem lá, professora, que livro que você leu? Eu quero saber. Olha Enfim, só. E os adolescentes também. Que legal. Os adolescentes também. Livros infantis, eu falo que a literatura não tem idade, né? Então eu também tenho livros que geralmente são, que eles falam que são voltados para o público infantil, mas que os adolescentes adoram. Um deles é Taió. Ai, que legal. Taió, o Mundo Black Power de Taió, da Kilson Oliveira. Esse é o campeão dos adolescentes. Eu não conheço. Ah, você tem que conhecer. Você me empresta? Olha, eu vou, porque não dá pra ficar Mas sem eu devolvo. Por favor. Então o livro volta. Então é gostoso, mas te empresta, tem que devolver. Eu não conheço essa história e é muito legal assim também. Eu trabalho especificamente com o público infantil também, né? Os espetáculos de teatro que eu faço e tal. E é muito legal de ver como que conversa com esse público adolescente e com o público adulto também. Não, porque são obras, né? E imagino que esses livros também sejam, que ele não é infantiloide, que a gente chama, né? Que trata a criança como bobinha, como um ser zerado de conhecimento. E pelo contrário, agrega o conhecimento que a criança já tem àquela obra de arte. Né? São livros que eu falo que são esses livros para as infâncias, e infâncias no plural mesmo, né? Sim. Que essa linguagem, essa organização, essa arrumação das palavras para fazer aquela literalidade, ela é muito potente. Então ela vem falando de diversos temas, de diversos assuntos, e a criança se vê ali. Que legal. E a gente também se vê, porque a gente também tem uma criança dentro da gente. Então isso é bacana. A gente conecta lá, liga. Eu falei, poxa vida, esse livro aqui... Eu já fiz isso quando eu era pequena, né? Isso é legal. Então, é muito bom, né? Então, por isso que eu falo que é uma literatura afetuosa, que acolhe, porque ela dialoga de perto, né? Fala muito dessas vivências infantis, de coisas que já aconteceram com a gente, ou do que a gente gostaria de ser, super-herói. Sim. Né? Então, é um pouco disso. Ai, que legal, Taió. Taió é a campeã de empréstimos. Ô Lu, a gente estava conversando um pouco, né, sobre como que como que foi tua mãe que trouxe essa coisa da literatura desde pequena, e daí também já falou do teu pai que trouxe a questão do esporte, assim. Como que foi essa construção, assim, da sua infância para essa potência que é hoje em dia, assim, que quem conhece, né, assim, a Luana, os irmãos Passos, nós vamos falar da Luana, assim, sabe que tem todo um trabalho de formação, tem todo um trabalho com os professores de transmissão de conhecimento mesmo, assim, o que da pequena, na primeira infância, nas infâncias, como você disse, que reverbera agora, assim? Nossa, minha mãe, ela é uma gigante, até hoje a gente tem isso, né, dela. Eu aprendi a ler com a minha mãe, né? E os meus irmãos também. A minha mãe era professora também, né? Então eu aprendi a ler com ela, né? Nós aprendemos sobre os valores civilizatórios africanos, sobre reis, rainhas, Zumbi dos Palmares, Acotirene, Dandara. Nós aprendemos com a minha mãe. Que legal. Né? Com os livros. A minha mãe, quando nós éramos pequenos, ela já lia cadernos negros pra gente, literatura com personagens negros, os contos, né, que são os itãs, que a gente chama o gênero textual aí.
literário africano, que são os itãs, né, os nossos contos, ela já lia, já apresentava para gente. Legal. Então, por esse lado, esse letramento racial, esse lugar de pertencimento muito bem construído, consolidado, minha mãe foi perfeita, né? Com essa questão de ler livros, não só livros, né, de autores negros ou com personagens negros, mas também ter aí o máximo de apresentação de uma família literária para que a gente fosse tomando gosto pela leitura, de ler, né? Tanto que eu e os meus irmãos, nós líamos os livros e um trocava com o outro, ela perguntava se a gente tinha gostado, como que foi. Então era muito bom, muito bacana. Livro, cinema, ir ao circo, teatro. Circo, então, assim, eu falei, gente, que delícia que é, né? Então, esse mundo cultural, né? De fortalecimento da nossa identidade negra, né? Meu pai também era muito leitor, também foi e é muito leitor. Nós somos muito leitores, né? Em casa. E em casa sempre teve biblioteca, sempre teve. A gente sempre foi cercado, privilegiado, cercado de livros. Você vê que isso faz toda a diferença, com né? Com certeza, né? Esse letramento cultural, né? Sim. Que tem gente que está começando... Não vale nem... Não, vou repetir, não é nem letramento cultural, um letramento artístico também, né? Que eu tenho trazido isso em algumas falas que eu tenho feito, assim. A importância de fazer um letramento artístico logo na primeira infância, como que isso reverbera pelo resto da vida da pessoa, né? Assim, então, o fato de você ter tido uma biblioteca, né, e ter, quando pequeno, ter sido incentivada a ler, porque é um hábito, né? Você vai trazendo bastante. E tal, e isso reverbera totalmente no dia de hoje, na adulta que é hoje, né? São lembranças, assim, muito legais que você está me fazendo sancofar, né? Olhar para esse passado. É uma infância linda, gostosa. Uma casa que a gente cantava muito, dançava muito, gente. Aqueles enredos de escolas de samba, a gente pegava assim um rodinho, colocava uma toalha, e aí era porta-bandeira. O meu pai já vinha assim, com a caixinha de fazia ali. Então, isso era gostoso, né? Meu irmão dançando Jackson 5 também, meu irmão gostava muito de dançar, então o famoso break, né? A dança de rua. Então a gente cresceu nesse ambiente musical, literário, né? Dançar James Brown, ouvir Almir Neto, Jovelina Pérola Negra. Então são esses clássicos, porque a música também empodera, né? Então a gente foi conhecendo sobre nós e sobre gêneros musicais assim em casa. Isso, né? Aqui em Rio Preto mesmo? Aqui em Rio Preto. Que legal. Aqui em Rio Preto. Eu nasci aqui em Rio Preto, eu e o Leandro nascemos aqui, mas a minha família é do Sul, né? Por conta do meu pai ser jogador de futebol e técnico, depois a gente viajava bastante. Ele foi dos famosos, assim, desculpa. Meu pai, ele foi dos... aqui em Rio Preto, ele jogou no América. Que legal. Né? Se eu não me engano, ele era conhecido como Jamanta. Vou pesquisar, saber quem é. Pesquisa, que tem lá. Então, ele, acho que dentro da área dele, acho não, ele com esse nome, ele devia ser zagueiro, não é possível. Sim. Mais de 1,80 m. E a minha mãe também, na área da educação, ela também se destacou, né? Ela era professora da educação especial e hoje tem um centro esportivo com o nome dela. Que legal! Né? Que fica lá na Zona Norte, no Maria Lúcia, que é o Centro Esportivo Maria Inês Passos. Maria Inês Martins Passos. Que legal! Por conta desse legado dela na área da educação. Que né? da hora. Então é muito bem, eu falo que é uma família que deixou muitos ensinamentos, muita coisa boa. Pra mim, pra gente. E pra cidade também. E pra cidade também. Assim, inevitavelmente, assim, é muito legal isso. Teu pai, tua mãe, você, seu irmão. É uma dinastia. Ô, Lu, tem uma coisa que eu nunca te contei. A primeira vez que eu te vi foi lá na Unesp, dando uma palestra
sobre a questão da Lei 10.639, exatamente. E eu já eu era estudante da Unesp, curso de pedagogia, e eu falei, cara, e a gente não tem essa formação na própria Unesp, assim, uma formação decente para lei e tal, você precisa ensinar, mas não temos uma formação. E aí, né, você já estava ali, eu acho que era uma semana da pedagogia, alguma coisa nesse sentido, não vou lembrar o ano exatamente agora, mas tem esse lugar, né, de tipo, da formação de professores, assim, né? Como que é isso hoje para você, assim? Você ainda tem esse lugar da formação? Em determinado momento você estava até no ministério fazendo isso, né? Como que é isso? Olha, é bem bacana. A gente tem aí hoje nós temos o PNERC, né? Uhum. Que é a Política Nacional de Equidade e Educação das Relações Étnico-Raciais, para pensar esse lugar, né, da Lei 10.639, 11.645, porque ainda nós temos fragilidades, né? E aí eu coloco em âmbito nacional, né? De como... Sim, não é um negócio de um governo, não, são todos os governos. De como colocar essa questão da história e cultura afro-indígena. E quando você traz isso, que você me viu ali na Unesp, né, a minha casa, eu falei, opa, fiquei lá, gente, desde 2004. Nossa Senhora. Desde 2004 no IBIL, se saiu ano passado. Quase, Fez né? mestrado e doutorado ali. Fiz a graduação, mestrado e doutorado. Que tudo legal. ali. Tudo em pedagogia. Não, eu sou formada em pedagogia. Você fala, não, eu falo assim, não, fiz ciências da computação. Não, assim... Olha, quando eu fazia pedagogia, o meu curso era noturno e eu puxei algumas matérias do curso de letras. Eu sempre gostei muito, né, de letras. É bem próximo, né? Isso, ciências humanas, né? E aí eu faço o meu mestrado em linguística, na linha de oralidade e letramento, estudando a aquisição da escrita de adultos, né, letramento, enfim. Aí depois eu faço o meu doutorado na área da literatura, com a Cláudia Nigro, né, estudando história, cultura, né, a linha de pesquisa História, Cultura e Literatura, estudando literatura de matriz africana para crianças e jovens. Então, esse lugar, né, de ir falando e aprendendo sobre a Lei 10.639, mais focado ali, eu acredito que já vem pela minha própria trajetória, né, de ter tido o privilégio de ter uma mãe professora, pais militantes, né, pais que me ensinaram sobre isso, né, sobre ser negro, tornar-se negro, Sim. né? E, enfim, mas essa questão da responsabilidade, né, das universidades com relação à questão da Lei 10.639, a gente ainda vem trabalhando bastante. Então, eu falo, como que a gente vai falar da Lei 10.639, da 11.645 lá na escola, cobrando os professores, que não devemos cobrar só os professores, e a formação inicial. Exato, né? exato. Então, a gente tem essa responsabilidade de trazer os conhecimentos, os saberes, o conhecimento negro-africano e negro-brasileiro em diferentes áreas. Porque aí as pessoas também só vão achar que eu vou falar de cultura africana e afro-brasileira, eu vou só falar de feijoada, vou falar de capoeira, que são valores civilizatórios afro-brasileiros. Mas nós temos muito mais, né? A gente vai nas ciências, na matemática, na química, na física. Então, a gente tem condições, artes, né, de trazer esse legado, esse conhecimento, mas para trazer, para o professor conseguir fazer esse trabalho na escola, tem que ter um trabalho antes. Sim, né? você tem de fato uma formação de professores. Essa formação inicial, né? Que aí fica esse compromisso. A professora Nilma Lino Gomes, ela fala, e é com ela que eu aprendo também, aí pensando esse lugar, né? Essa nossa trajetória de falar da Lei 10.639, assim como a professora Petronília também, Silva, com as africanidades, né? Trazer para esse lugar, trazer para a formação continuada dos professores, né? E
geral e também lá na escola, né? Não deixar que esse assunto ele seja tratado só na semana do dia 20 de novembro e só para o professor preto. Exatamente. Né? E aí é você convocar também os profissionais para essa questão dessa educação antirracista. Com certeza. Né? Então, a Unesp é um lugar que sempre eu tive assim, as portas abertas para fazer os meus projetos, falar dos meus projetos, sempre fui muito bem recebida, né? E de lá para cá eu venho falando, conversando dessa linguagem, dessa literatura, dessa questão da educação, das relações étnico-raciais, né? Que é de todo mundo, não é só um assunto de preto. Enfim, então vem aí. Ou como Luana, ou como Irmãos Passos, que aí vem eu ler. Mas a gente tem gostado bastante, né? Eu acho que é parte da gente trazer esse falar, né? Esse movimento todo que o movimento negro nos ensina, né? Acho que é isso. Muito obrigado, amada. Já não! Gente, já acabou! Eu falava, não precisava nem ter ficado nervosa, você não que sabe delícia. ficar nervosa, é super gente, tranquila. Presta é isso, vem com a gente. A gente encontrar ali uma interseção, um lugarzinho onde a gente vai ampliando as possibilidades e os horizontes. A gente fica muito feliz. Tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de conversar, Lu? Um monte de coisa. Como assim? Eu falei, eu preciso vir com a minha mala. Eu sou famosa por vir com as minhas malas de livro. Meu Deus. Então vamos fazer um outro bate-papo. Trazendo livro, olha isso daqui, trazendo essa literatura de matriz africana, o que a gente tem feito. Ler um pouco do que você escreveu também. Super. Já fechou. Você tem algum poema que é, tipo, seu favorito, assim? O meu favorito? Mas eu não sei de cor. Não, mas não tem problema. Tem, tá. Aí qualquer coisa a gente depois coloca na descrição do vídeo, sem problema nenhum. Eu tenho Deixa o Sol Entrar, que eu gosto muito desse poema. O Serelé Perê, que é o meu poema, meu primeiro poema infantil. E Quem é Você? Né, que eu faço essa convocação, que eu vou trazendo essas mulheres todas. Depois manda pra gente, a gente coloca na descrição, pessoal, depois que terminar o vídeo, vocês vão lá e dá uma lida nesses poemas e tal, assim, eu acho que pode ser um negócio super legal. Vai ser depois muito legal. Segue os Irmãos Passos, tá no Instagram, né? E depois diz pra Lu ali o que vocês acharam do poema, o que vocês acharam, qual desses três, qual que é o seu favorito. Também, que bom, né? Tem. Acho que isso pode ser Vou bem legal. gostar de saber. E é isso, eu fiquei muito à vontade, é só agradecer, obrigado. Foi uma delícia, passou muito rápido. A ideia é essa, assim, é ser conversa. Bacana, exato. Assim, né? A gente falando como a gente quer, como que a gente acha, sem rigor. Exato, né? A ideia... Não é que foi de qualquer jeito, não, né? Mas foi muito bacana. A ideia da Chiara, quando ela trouxe esse projeto pra gente aqui na Apocalíptica, né? A Chiara Terra, que quem pensou o Fresta junto com nós, né? Ela falou assim, olha, tinha que ser algo que fosse descontraído. Exato. Né? Que fosse... não, tem uma produção, né? Então, vocês estão vendo luzes, tem cenário, tem um sofá, né? E tem uma produção, não é feito de qualquer jeito, mas, né? Precisa ser leve. Nada de um negócio que seja, tipo assim, uma polêmica ou alguma coisa nesse sentido. Porque a ideia principal é conhecer a trajetória dos artistas e dos agentes culturais, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Nossa, eu tô super feliz! Foi de muita axé, gratidão. Eu que agradeço, amada. Obrigadão. E eu agradeço também a você, que ficou até agora aqui com a gente, nesse primeiro episódio. A gente ainda tem um episódio com o Raul e com o Lelé Arantes, né? Então, acompanhe todos os dias do festival aqui nesse horário das 18 horas no YouTube da CIA Apocalíptica. É claro que a gente vai mandar os links para todo mundo, vai fazer a divulgação certinho, né? Mas já fique ligado, né? E tem os também, se você gostou, não quer esperar até amanhã, tem os da edição passada, que foi com o Vicente Serrone, o pessoal do Sarau Urbano e a Marciana Lopes. A Marciana, fantástico. Nossa, é uma querida. A gente estava aqui falando dela. Um pouco de quanto nós dois somos fãzaço da Marciana. Então, gente, é isso. Lembrando que o Fresta ele foi contemplado no edital 21-2023 de festivais
da Lei Paulo Gustavo estadual. Então, essa é uma produção da CIA Apocalíptica, com parceria de um monte de gente, Prefeitura, IBILSE, FATEC, né? E, ao mesmo tempo, com a realização do governo do Estado de São Paulo e do governo federal. Ai, que maravilha. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau.